Olá, caros amigos do MAP, irmãos e irmãs ligados a essas reflexões que nós fazemos em torno do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Nós gostaríamos de lembrar a todos que nós estamos no site, através do site www.map.org.br, nas nossas redes sociais também no Facebook, MAP_oficial, também no canal do YouTube, provavelmente é esse que vocês estão acessando. No canal do YouTube é Web TV MAP.org e no Instagram, MAP_oficial com 2 L's, ok? Então, sejam bem-vindos. Esta é a série O Colégio dos 12. Nós estamos refletindo em torno dos discípulos de Jesus, não é? Nós até comentamos a diferença entre discípulos e apóstolos. É uma coisa que nós sempre vamos resgatar aqui. Alguns pontos eles sempre vão voltar para que a gente tenha segurança do que nós estamos fazendo. E no processo de aprendizagem, a repetição é uma coisa importante. Discípulos são aqueles que estudaram diretamente com o Mestre. Então, eles viveram com Jesus. Apóstolos são todos aqueles que divulgam a mensagem do Cristo. Então, eu tenho em Pedro, por exemplo, um discípulo e um apóstolo. Mas em São Paulo, eu tenho só um apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele veio depois da morte de Jesus. Então, ele não conviveu com Jesus. Então, ele é um apóstolo. Ok? Então, nós estamos comentando sobre Judas Iscariote. E dissemos aqui no nosso estudo das grandes dificuldades que esse irmão teve de entender a mensagem do Cristo. Ele era apaixonado pelo Cristo, ele tinha uma admiração enorme pelo Cristo, mas a estrutura psicológica, a cultura a qual ele estava inserida, a crença era de que um Messias guerreiro, de que um Messias militar, de alguém que pudesse assumir o comando político, era muito mais presente nessas crenças de Judas do que um Messias de amor, um Messias da paz, um Messias que falava com os pobres. Isso para ele não parecia que surtiria grandes efeitos. Então, nós gostaríamos de resgatar o momento que nós narramos aqui do último episódio, que está no livro Momentos de Ouro, pelo espírito de Maria Dolores, intitulado Retrato de Mãe. Eu vou resgatar essa mensagem para que a gente entenda o processo que nós vamos aqui narrar. Hoje nós queremos mostrar o que aconteceu com Judas após o seu suicídio. A revelação espírita, a mensagem espírita, ele tem esse poder de resgatar elementos que não estão no Evangelho, mas que estão presentes na memória universal que nós temos. Então, quando os espíritos se aproximam de um médium como Chico Xavier, e foi aqui o que foi feito, Maria Dolores traz um retrato, através de uma poesia lindíssima, do que aconteceu com Judas. E nós queremos resgatar isso para mostrar o que acontece com o espírito que caiu como Judas. Então, olha só, diz Maria Dolores assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, ou seja, após o momento da crucificação do Cristo, Judas, cego no além, caminhava solitário. Oh, gente, a imagem é forte. Judas estava cego e ele caminhava no mundo espiritual cego.
Diz ela ainda, era triste a paisagem. Então olha o lugar onde ele estava no mundo espiritual depois que se suicidou. O céu era nevoento. A gente começa a ver que é as imagens que se comentam sobre o inferno. Cansado de remorso e sofrimento, ele se senta e chora. Então eu queria aqui fazer um parêntese. O MAP, o nosso Movimento de Amor ao Próximo, ele tem oferecido a todos os colaboradores, a todos aqueles que nos visitam, aqueles que são simpáticos, a oportunidade de tratamento de várias formas. Nós fazemos aqui o tratamento através do estudo, mas existe na nossa casa tratamento espiritual através do passe. Existe o tratamento espiritual através das terapias que estão disponíveis através de vários canais. E nós temos sempre a presença da espiritualidade nos auxiliando. E um desses espíritos que muito ajudam essa casa é o nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um trabalhador direto de Maria de Nazaré. Daniel, mas por que você está comentando isso tudo? Porque nesta história que nós comentamos, quem vai buscar ajudas nessa zona de tamanho sofrimento, lembra como que era? Uma paisagem árida, triste, um céu nevoento, né? Não tinha nada. E ele caminhava nessa zona umbralina, trevosa, cego, ele não via nada. Quem vai buscar Judas é Maria. Depois do desencarne dela. Então nós estamos falando aí de muitos e muitos anos que Judas passou no mundo espiritual, nas zonas de sofrimento, caminhando, pensando em tudo que fez. Ele fala aqui do remorso, triste. Imaginem só o tamanho do sofrimento de um espírito que serviu no colégio dos 12, no colégio de Jesus, dos discípulos de Jesus. Para nós vermos quanta responsabilidade existe sobre os nossos atos. Diz ainda Maria Dolores: nisto, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia ver, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, diz: meu filho, por que choras? Era Maria, a mãe de Jesus, enviada por Jesus em missão de auxílio a um suicida. E essa começa a ser a ligação entre os suicidas e os trabalhadores de Maria, que muitas pessoas desconhecem. Daniel, é Jesus que mandou Maria resgatar Judas no Vale do Suicida, nas trevas. Isto. E ela começa a desenvolver um trabalho de resgate a esses sofredores, porque não podemos imaginar que um espírito de tanta luz, de tanto amor, fosse nas trevas buscar só o Judas. Nós vamos tirar só o Judas. Não. Maria levou uma legião de espíritos. E essa legião de espíritos começou a atender a muitos suicidas. E nós temos aí a inauguração deste
plano de atendimento aos suicidas por Maria de Nazaré, da qual nosso querido Bezerra de Menezes faz parte. Entremos em sintonia com Maria e nós estamos entrando em sintonia com esses trabalhadores que trabalham diretamente com os suicidas. Olha que trabalho bonito! Mas vamos perceber o tamanho do sofrimento do Judas. Ele se arrepende. Não, primeiro está falando aqui do remorso. O remorso estava corroendo Judas. E isso o fez ficar cego e incapaz de entender sequer onde ele estava. Ela se aproxima e pergunta: por que choras? Diz Maria Dolores nessa poesia lindíssima que está no livro Momentos de Ouro, intitulado Retrato de Mãe. Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Olha o tom. Judas responde a Maria, mas ele não sabia que era Maria, de forma agressiva. Sou morto, estou vivo. A revelação aí. A gente tenta matar o corpo, mas não consegue matar o espírito. Então você busca através do suicídio uma libertação ou o fim para o problema e, na verdade, ele aumenta. Por quê? Porque eu me matei, como disse ele aqui, mas eu continuei vivo. E os tormentos continuam intensamente me acompanhando. Ele queria esquecer que fez tudo errado com Jesus e aquilo não saía da cabeça. Eu matei o mestre, eu matei o mestre, eu matei o mestre. Diz ela ainda, Maria Dolores: matei-me, Judas, e novamente estou de pé. Mas eu quis me suicidar para acabar com isso. Mas não acaba. Nós somos espíritos imortais. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé, apenas um traidor. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. É a única coisa que ele... Isso quase que virou um mantra na cabeça dele. Eu sou traidor, eu matei o Senhor. Eu sou traidor, eu matei o Senhor. Eu sou traidor, eu matei... Ele ficava repetindo isso o tempo todo. Imaginem o tormento de um espírito que cego, num lugar triste, sem nada, e só tem os pensamentos alimentados pelo erro que fez. Diz ainda Maria Dolores: a princípio, falando sobre Judas, né? A princípio, julguei-me poder fazê-lo rei. Ele queria fazer de Jesus rei. E está explicando tudo que nós já comentamos nos outros episódios. Que o projeto do Judas era fazer de Jesus um político. Porque ele achava que Jesus não conseguiria. Esse negócio de paz e amor, caridade, perdão, isso não vai edificar um império, isso não vai edificar um reino. Então eu vou fazer de Jesus rei. Ele quis, ele está dizendo aqui, ó, eu julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que minha vida se transformou agora. Sofrimento, dor, remorso. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Olha a ira, olha a raiva, o transtorno que Judas vivia no Vale dos Suicidas. Não sabeis da mágoa que me agita? O assunto que lastimo é unicamente meu. Terrível. Terrível. Diz ainda Maria Dolores: no entanto,
A dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que lhe causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. E aqui nós queremos fazer uma pequena reflexão. A bondade de Deus não pode nos enviar para o inferno. Nós não podemos estar para toda a eternidade sujeitos a uma punição sem possibilidade de resgate. Mas como Judas estava há muitos anos, pelo menos uma década, o que aconteceu? Ele já não tinha mais esperança de que sairia daquela condição, de que seria resgatado. Então, ela anuncia para que ele pudesse mudar a frequência. Deus, a bondade de Deus jamais condena. Por quê? Condenar é colocar um ponto final. Não tem mais jeito. Então, o que Deus faz? Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é justiça. Ele quer a reparação do erro, através do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. E ainda continua a fala de Maria por Maria Dolores. Maria de Nazaré, através da mensagem de Maria Dolores: venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Assim, olha, é necessário. Tudo que você está passando é necessário. Sofre com paciência. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Olha o consolo que ela foi oferecer a Judas. Ela está modificando o pensamento dessa criatura. É assim que os benfeitores atuam sobre nós. As nossas dores, as nossas dificuldades, eles se aproximam e vão semeando novas ideias. Judas, você acreditou que iria para o inferno e que no inferno não teria mais solução para você, e nós estamos vindo aqui dizendo: existe sim uma nova possibilidade. Você vai ganhar uma nova existência. Você vai poder redimir os seus erros. E o que Judas faz? Ele gritou com Maria: mãe, não me venhas aqui com mentiras. Não venha zombar da minha cara. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé de pobre mãe que me forjara o ser. Ele procurou a mãe dele. Mas a mãe dele tinha uma visão equivocada sobre a morte. Essa história de que alma penada vem nos incomodar. Judas se aproximou da mãe, a mãe sentiu a presença de Judas e ela esconjurou: sai de perto de mim. Vocês conseguem perceber que aqueles que não acreditam que existe uma vida após a morte, aqueles que sofrem e nos procuram para auxiliá-los, são tidos como demônios, são tidos como espíritos malignos. E olha, era Judas procurando a mãe dela, a mãe dele. Quantos de nós devem ter parentes que nos procuram depois da morte, querendo auxílio? E o que nós fazemos? Nós esconjuramos, nós queremos que eles vão embora. Vão embora para onde? Olha para onde Judas foi. Judas foi
para o Vale dos Suicidas, um lugar triste, um lugar seco, árido, nevoento, e ficou cego. Não via nada além do erro que ele tinha cometido. Eu matei Jesus, eu traí Jesus, é a única coisa que ele conseguia falar. Tenhamos dó daqueles que sofrem. E podemos usar o Evangelho, as boas leituras, o culto do Evangelho no lar para auxiliar essas criaturas. Se nós fizéssemos pelo menos uma vez por semana, com dia e hora marcada, um culto em casa, uma pequena leitura, nós já estaríamos ajudando, no caso, Judas. A mãe de Judas poderia ter ajudado ele. E ele continua, Judas, relatando a Maria de forma rude, gritando. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamando-me monstro. Disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a um terrível retrocesso. Vai para o inferno! Mandando que eu me apressasse o meu regresso. É triste, gente. É muito triste. É muito triste. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Então fica aqui, nesse relato de Maria Dolores, sobre o que ela conseguiu juntar no mundo espiritual de informação sobre o que Judas passou nas trevas, no Vale dos Suicidas, uma lição para todos nós. Que espíritos assim, muitas vezes, buscam no desespero o suicídio. Mas, às vezes, depois, através do remorso, do arrependimento, voltam pedindo ajuda. Clamam por ajuda e vão buscar normalmente quem? As pessoas que amavam, esperando auxílio. E se nós não estamos orando, se nós não estamos vibrando por eles, nós ainda podemos aumentar o sofrimento deles. Um filho que volta à sua casa e vê a mãe em desespero, chorando, revoltada pela morte do filho, essa mãe não vai conseguir auxiliar esse filho. Ah, Daniel, mas existe dor. A dor é uma coisa, a revolta é outra. São coisas muito diferentes. A minha mãe perdeu um filho, o meu irmão Alexandre, aos 17 anos. Isso tem 31 anos. Ela diz que não tem um dia que ela não sinta a falta, que ela não sinta a dor que ela sentiu. Mas, todos os dias, ela pede a Deus que auxilie esse filho. Essa é uma postura bonita de uma mãe. Porque se o filho chegar e ver a mãe triste é uma coisa. Agora, ver a mãe revoltada, questionando Deus é outra. Porque ele vê a mãe triste, ele fala assim, é a saudade de mim. Ela está com saudade de mim, ela está sentindo a minha ausência. Mas olha o que ela faz depois, quando ela sente a minha ausência. Ela ora a Deus pedindo que ampare. Então, o que aqui Judas sentiu foi o amparo materno. E aí o que Maria diz? Ainda assim, Judas, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virá comigo a terra, olha que lindo, perderá pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento numa existência de esperança. Ela, Maria, tirou Judas dessa zona de sofrimento, trouxe de volta à terra e falou assim, vai ter uma nova existência. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa.
É assim que Maria atua sobre todos nós. E eu preciso lembrar a todos vocês que Maria tem um grupo de trabalhadores chamados servos de Maria. E eles atuam incessantemente sobre os nossos sofrimentos, de forma muito intensa sobre os suicidas. E olha como ela faz. Ela acolhe e ela designa uma mãe. Um grupo de mães que acolhem espíritos sofredores que Maria coordena, da qual Bezerra de Menezes é um dos membros que nós mais conhecemos. Judas, não entendendo o que estava acontecendo, eu que estou gritando com essa mulher pedindo para ela ir embora e ela insiste em me ajudar, ele pergunta: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? E ela diz: Judas, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Esta lição nos coloca, todos nós, numa vibração totalmente com Judas. Porque nós sabemos que Judas não escapou ou não se viu livre dos tormentos da qual o pensamento equivocado que ele tive o levou. Ele queria uma revolução política, ele queria um movimento político por Cristo e se envolveu com a política. E ao se envolver com a política, viu Cristo sendo totalmente enganado pelos poderosos Caifás e Herodes. Um representante do Império Romano que queria o poder político-administrativo e o outro que queria o poder político e religioso, Caifás. Então, eu trago aqui para nossa reflexão, para que a gente entenda o que aconteceu com Judas, essa dor que ele sentiu, esse remorso. E isso é importante para a gente entender que às vezes a pessoa comete um erro, mas ela tem oportunidade de se renovar. E o que acontece aqui é que na história dessa personagem, desse discípulo Judas, o que ficou é a traição. E para nós espírita, a história ela vai para muito mais além. Tem uma passagem que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que está no livro Pontos e Contos, do Chico Xavier, com o nosso querido Humberto de Campos, também designado como Irmão X. A lição é 35 e são Palavras do Caminho. Eu vou resumir, né, porque o nosso tempo não nos permite grande divagação aqui, mas ele narra a história de Tiago e Matias. Matias é o apóstolo que substituiu o discípulo Judas. Lembra aquela história da diferença entre discípulo e apóstolo? Como Matias não conviveu no colégio dos 12 diretamente com Cristo, ele não pode ser chamado discípulo. Mas ele é um apóstolo do Cristo, ou seja, ele foi escolhido pelos 11 que ficaram como o sucessor de Judas, que tinha se suicidado. Tiago, aqui no caso, é o Tiago menor, não é? O filho de Zebedeu. Tiago, ele inicia a caminhada com Matias relembrando Judas. E é importante que a gente tenha a dimensão do que aconteceu com a imagem do Judas dentro do colégio dos 12, né? Que agora 12 porque Matias veio substituir Judas. Olha o que diz Tiago menor, lembrando que Tiago era irmão de João, o evangelista. Esse traidor, falando de Judas, esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota, da crucificação. Não tem advogados, não tem quem defenda, não tem quem desculpe. Foi perverso, positivamente infame.
Foi o espírito diabólico da ambição desregrada. Judas queria absorver a direção do nosso grupo, ombrear com rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores e criar uma organização financeira e submeter o próprio Senhor à sua vontade. Essa foi a imagem que ficou de Judas. De Judas traiu, que Judas vendeu o Cristo por 30 moedas de prata, não é? Que ele fez uma parceria com o templo, fez uma parceria com os romanos, ele queria ser o chefe desse movimento e colocar Jesus como um subordinado. E não foi isso que nós vimos nos episódios anteriores. A vontade de Judas era que o movimento político crescesse e, a partir do momento que eles fossem vitoriosos, ele, que seria o líder do movimento, se afastaria e colocaria Jesus. De tanto que ele acreditava no Cristo, ele só não acreditava que o Cristo faria a revolução que ele julgava necessária, uma revolução política, uma guerra. Ele sabia que Jesus não faria isso. Então ele tomou para si fazer. E nós vamos ver nos próximos episódios, que nós vamos falar sobre Tomé, que Tomé também acreditava nessa revolução política. E nós vamos tentar aproximar esses dois discípulos. E existe apenas uma grande diferença entre os dois que nós vamos comentar nos próximos episódios. Ele diz ainda aqui: Pedro, isso Tiago menor, que é irmão de João, filho de Zebedeu, dizendo para Matias no caminho, viajando. Pedro costumava afirmar que o celerado, olha, o louco, não previa as consequências do ato de traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Olha, o Pedro sabia. O Pedro conseguia captar o que o Judas queria. Mas ele, o caso aqui Tiago menor, um jovem ainda, não conseguiu, como Pedro, analisar o todo do Judas. E ele continua dizendo: contudo, não posso admitir a suposição de que Judas não queria trair, que Judas não pensava em eliminar Jesus. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos da cruz. E o que acontece no sábado de Aleluia? Nós malhamos o Judas há 2021 anos, acreditando que ele é um simples traidor. Gente, nós não podemos esquecer que Judas participou do colégio do Cristo. Ele esteve com Cristo, ele amava o Cristo, ele acreditava na visão que o Cristo tinha. Ele só não acreditava que o Cristo ia fazer a revolução que ele queria que o Cristo fizesse. E aí Matias fala: não deveria passar de um criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. E aí, nesse momento, acontece uma coisa impressionante. Aparece uma luz no horizonte. E não era o sol, mas era uma luz muito forte. E os dois... Quem é aquela luz? Quem é aquele que vem lá? E eles começaram a ver que, na verdade, era uma pessoa. Uma luz forte, era uma pessoa. Quem é aquele que vem em luz resplandecente, fala Tiago. E a luz vai se aproximando, e aí ele percebeu. Era Jesus. E Tiago se ajoelha e diz baixinho para Matias: é o Senhor. Olha que interessante. Na hora que eles estavam falando mal de Judas, Jesus aparece para os dois. E ele pede: Senhor, abençoai-nos. E pergunta:
Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? E Jesus diz de forma muito clara para Tiago: não, Tiago, não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. Eu queria aqui deixar registrado que Jesus só falou isso e foi embora. E Tiago conseguiu entender o tamanho do problema. E é interessante, eu vou propor que vocês façam essa leitura. E lá na carta de Tiago, capítulo 3, que ele fala da língua, ele faz um registro nas cartas de Tiago, ele faz um registro falando da língua, da palavra. Eu vou ler um pequeno pedacinho aqui. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, se nós pomos freios na boca, domamos os cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também a naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. No versículo 5. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E aí a gente faz a associação entre esta carta de Tiago, capítulo 3, com essa passagem dele de Matias com Jesus. Falando de mal de Judas, Jesus vem e diz: eu estou indo em socorro a Judas. Eu acho de uma grandeza essa parte, porque nos faz entender que Judas errou. Ponto. E agora ele tem a oportunidade de se renovar. Para terminar, eu vou aqui narrar um diálogo que está no livro Palavras do Infinito, de Humberto de Campos, com o nosso querido Chico Xavier. A lição é a número 5, chama Judas Iscariotes. Essa mensagem é de 1935, 19 de abril de 1935, e fala que o Humberto de Campos estava em Jerusalém, ali na região do Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado, olhando a região e espiritualmente conhecendo o cenário onde Jesus desenvolveu toda a sua mensagem. Então, Humberto de Campos estava ali captando as vibrações, as mensagens diretamente da fonte. E, num determinado momento, alguém chega perto dele, dá um toque nele e fala: você sabe quem é aquela pessoa que está ali? Ele: quem? Judas Iscariotes. E ele, como foi um repórter aqui na Terra, foi tomado da vontade de fazer uma entrevista a Judas, e ele vai até Judas. Ele vai até Judas. E ele pergunta: o senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Ou seja, Judas Iscariotes? Ele diz: sim, sou Judas. Ele tinha uma figura triste e estava enxugando uma lágrima. Humberto de Campos volta: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E ele diz: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não entenderam as circunstâncias e as trincas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na crucificação. O Sinédrio desejava o reino do céu lutando por Jeová.
a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas duas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Olha que interessante. Eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excesso de zelo pela sua doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política. Olha que nós resgatamos lá no início essa visão que o próprio Humberto de Campos trouxe para nós. Única arma com a qual poderia triunfar Jesus e não obteria nenhuma vitória. Então ele falou assim, ou eu faço pelo Cristo ou ele não vai fazer. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria os colaboradores para uma obra vasta de energia, vasta e enérgica. Entretanto, pois, o mestre a Caifás, entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Ralado de remorso, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir aos meus olhos. E aí Humberto de Campos emenda, e você conseguiu se salvar pelo arrependimento? E Judas diz, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Olha que interessante. Só nas trevas foram décadas até Maria desencarnar e ir para o mundo espiritual e Jesus dizer a ela, busque Judas. Mas Jesus, desde a morte de Judas, da morte de Jesus, Jesus está ajudando Judas nas trevas. E ele falou com Matias e com Tiago, estou indo ajudar Judas. É fácil? Não. Não é. E Judas termina. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Judas voltou várias vezes como seguidor de Jesus e foi para o circo ser queimado, ser comido pelas feras várias vezes. E só por volta do século XV, ou seja, de 1401 a 1500, que ele se viu livre dos tormentos, das provações. Na última encarnação de Judas, ele foi Joana d'Arc. E nós podemos perceber na história de Joana d'Arc que ela foi traída, vendida e violentada. Jesus dá a Judas a oportunidade de se redimir definitivamente. E ele conclui, desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e a infâmias que me aviltaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na face, na fronte, o beijo de perdão da minha própria consciência. E Humberto de Campos pergunta, mas o que você faz aqui então? Ele fala assim, eu volto todos os anos para refletir sobre o meu erro e sobre a vitória que foi a custo de muitas dores do meu erro. Ele se redimiu através de muitas encarnações de sofrimento. E ele deixa uma última fase para Humberto de Campos, dizendo, quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia,
e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões amoedados de ouro do mundo. Humberto de Campos é verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Que essa mensagem deixe claro em nossas mentes que os nossos erros podem ser redimidos. Erros como o de Judas, gravíssimos, tiveram a misericórdia de Deus, tiveram o perdão de Deus e a oportunidade de remissão desses erros. Que nós possamos encerrar esse momento pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Paz, muita paz.